Vamos abrir nossas Bíblias hoje em Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos ter mais uma oração. Senhor Deus, te agradecemos, porque podemos cantar, chegar aqui e nos reunir como grupo, como igreja, buscar a Tua face, cantar do Teu louvor, da Tua salvação, dos Teus grandes feitos no nosso meio. E queremos agora refletir naquilo que o Senhor conquistou para nós, a vitória sobre a morte, vitória sobre o domínio do pecado, do mal. O Senhor conquistou a vida eterna, que é a maior conquista e vitória que a gente pudesse ter, a esperança da glória na Tua presença. E que o Senhor nos oriente aqui enquanto estamos refletindo na Tua palavra, que o Senhor nos abençoe, atue em nossas vidas, abra nossos corações, que nada tire nossa atenção da Tua palavra, que não haja nenhuma outra preocupação que fique na nossa mente ou nos perturbe, que o Senhor retire, remova qualquer coisa que possa impedir a Tua palavra de fazer efeito em nossas vidas e mover o nosso ser em ação de alguma forma nessa noite. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos então refletir sobre marcas de um vencedor. Como eu anunciei, às vezes isso soa muito coach, não soa? Muito coach, muito autoajuda. Eu sei que hoje o evangelho está se misturando um pouco com essa questão da autoajuda. Eu não sou contra a autoajuda. Nós estamos num período que é necessário que as pessoas aprendam a lidar consigo mesmas e aprendam a se motivarem, porque hoje a gente está numa época de muito desânimo, mas a coisa está de uma forma tal que está se misturando muito. O coach em si, a autoajuda, está se misturando com o evangelho e são coisas diferentes. E eu não quero fazer essa mistura aqui, eu quero deixar bem distinto. Nós temos condições de nos motivar, e nós já falamos sobre motivação, sobre ânimo, sobre desânimo em outras ocasiões, mas marcas de um vencedor, vencer não tem propriamente dito um significado que é de conseguir coisas, que as pessoas quando pensam em vitória ou pensam em pessoas vencedoras, pensam em pessoas que ganham alguma coisa, ou que ganham uma propriedade, ou que ganham uma competição, ou que ganham alguma disputa, ganham alguma coisa. Isso também faz parte de vitória, mas a vitória em si é muito mais do que isso, é muito mais amplo. A salvação, a vida eterna, aquilo que Jesus oferece para nós, a vitória sobre o próprio mundo, a vitória sobre o pecado, sobre os problemas, a vitória sobre o mal, essas conquistas espirituais, às vezes a gente deixa elas de lado, a gente não se preocupa tanto com elas, porque quando vem em nossa mente a palavra de vencer ou de conquistar, a gente pensa em coisas materiais, em coisas palpáveis desse mundo. Só que quando a Bíblia trata de vitória, pouco ela fala sobre questões palpáveis, são questões espirituais, são conquistas espirituais diante de Deus. E cada pessoa em particular pode e deve ter marcas de vencedor, vencer de verdade. E sendo uma pessoa que vence, tem atitude vencedora, que tem uma marca vencedora, ela consegue então edificar melhor a sua casa, edificar melhor a sua vida, construir a sua própria história de uma forma diferente, educar melhor seus filhos, ter relacionamentos mais saudáveis com as pessoas, em qualquer âmbito que seja. Então nós precisamos ter as marcas de um vencedor. E nós temos aqui algumas marcas. Provavelmente a gente não vai conseguir falar de todas elas hoje, mas a gente quer falar de algumas.
A primeira coisa, que é uma marca de um vencedor, e que nós devemos e podemos ter, é ter a grandeza de vencer as próprias limitações. Ter a grandeza de vencer as próprias limitações. Então, muitos vencedores que a gente vê na história bíblica, na narrativa bíblica, foram pessoas que venceram as próprias limitações, conseguiram passar por cima daquilo que os impedia de fazer grandes coisas, e Deus os colocou em circunstâncias que eles deveriam fazer aquilo que eles se sentiam menos capacitados para fazer. E é interessante isso. Vamos ver uns exemplos aqui em Êxodo capítulo 4, o exemplo de Moisés. Êxodo capítulo 4, segundo livro da Bíblia, lá, Êxodo 4, versículos de 10 a 12. Êxodo 4, de 10 a 12, diz o seguinte: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Quando Deus chama Moisés para ser o líder que levaria o povo, saindo da escravidão do Egito até a terra prometida, Moisés fica desesperado. Como que eu vou me comunicar com o povo? Ele fala para Deus: eu sou pesado de boca e pesado de língua. Nós não temos uma explicação 100% concreta, mas muitos dos estudiosos concluem que pesado de boca, pesado de língua, é como se Moisés fosse gago, tivesse dificuldade em se expressar verbalmente. Então, quando Deus fala que ele seria o líder de 3 milhões de pessoas, e ele teria que se comunicar com essas pessoas publicamente, ele fica desesperado. Ele fala: eu não tenho condições de fazer isso, é uma limitação que eu tenho. E Deus fala: eu vou fazer com que você fale o que tem que ser dito, eu te ensinarei o que hás de falar, porque eu estou te direcionando, eu te capacito. Então Deus fez isso com Moisés, fez ele vencer as suas próprias limitações. Um outro exemplo disso, Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias, quando Deus também chama Jeremias para ser o profeta e estar diante do povo transmitindo a mensagem, Jeremias também usa um argumento ali, no capítulo 1, versículos 5 e 6. Jeremias 1, versículos 5 e 6, diz lá: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Qual foi o argumento de Jeremias? Não sei falar e sou como uma criança, sou muito jovem. Era uma limitação que Jeremias colocou sobre si, mas Deus o capacitou também para ser profeta. Outro exemplo é o exemplo do próprio Gideão. Vocês conhecem a história de Gideão lá no capítulo 6 de Juízes? Vamos ver lá também rapidamente. Juízes capítulo 6, versículos 15 e 16, são esses exemplos que nós temos de pessoas que tinham limitações, mas como marcas de vencedores superaram, tiveram a grandeza de vencer suas limitações. Juízes 6, versículos 15 e 16. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então Gideão afirmava ser o menor, sua família era menos expressiva das tribos de Israel. E Deus fala que ele deveria vencer essa limitação, que o importante não era no tamanho da família,
mas a importância estava naquilo que Deus queria fazer através dele. Então a gente dá muitas desculpas. Nós temos limitações, mas a gente usa as limitações como pretexto para não fazer as coisas. Não é assim que a gente faz? Eu não vou fazer isso porque eu estou velho demais. Não vou fazer isso porque eu sou novo demais. Não vou fazer isso porque é caro demais. Não vou fazer isso porque é difícil demais. Não vou fazer isso porque demanda tempo demais. E a gente fica estagnado muitas vezes na vida. Você vai ler a Bíblia toda esse ano? Não vou porque a letra é pequena demais. E eu tenho problema de vista. Você usa óculos? Que bom. Então, tem Bíblia de letra gigante, eu vou falar. Mas é cara demais. Está vendo que a gente está sempre inventando uma desculpa? A gente está sempre criando uma dificuldade. E às vezes a gente não anda para frente por causa disso. Conheço pessoas que odeiam o trabalho que fazem, odeiam o emprego que têm. Aí eu falo, então procura outro. Mas eu não tenho estudo. Então vai estudar. Mas eu já passei da idade. Mas você está vivo? Você consegue ler? Consegue? Então dá um jeito, vai. Mas se não está acomodado, e não adianta ficar dando desculpa, porque as coisas estão ruins, que não faz nada para mudar. Ninguém está velho demais, ninguém está cansado demais, ninguém está pobre demais, ou desanimado demais, para fazer alguma coisa, para realmente conquistar alguma coisa. Mas eu tenho dificuldade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Marca de um vencedor é uma limitação, então vença isso. A gente não pode ficar igual Moisés, eu sou pesado de boca, pesado de língua. Aí Deus ainda passou um sabão em Moisés. Moisés, quem foi que criou a boca do homem? Quem foi que criou? Quem criou o cego, o surdo ou o que fala? Não foi eu, o Senhor? Você imagina Deus falando isso com Moisés, com aquela voz de trovão. Moisés, não vai dar, Senhor Deus, eu sou gago, eu não sei o que. Moisés, quem criou a boca do homem? Quem criou a boca que você tem? Não fui eu? Então você vai falar o que eu te falar para falar, fica tranquilo. Às vezes eu vejo a mesma circunstância quando eu chamo alguém para dar meditação na escola dominical, a pessoa fica horrorizada. Mas eu não sei falar em público, eu vou sofrer, que eu vou suar. Não tem problema, fala, comunique o que Deus tem falado com você. Então já estou avisando que eu vou chamar mais gente, tá? Então não vem com desculpa, porque eu nunca falei em público, fico com medo, eu dou tremedeira. Não tem problema, toma um chá de camomila, prepara e vem, e fala, né? Mas não se trave por causa de limitações. Quantas vezes eu vejo as pessoas, a gente dá oportunidade para as pessoas servir na obra de Deus, e as pessoas desistem rápido, porque acham que aquilo é muito difícil, ela não vai dar conta. Às vezes a pessoa não tenta nem uma semana, nem 2 semanas, nem um mês, ela já desiste. Eu não dou conta disso, não dá, porque não perseverou. Persevera para ver se você não dá conta. Que é uma tarefa difícil que muita gente tem, tarefa de ser mãe. Todo mundo aqui nasce sabendo ser mãe. Aí você tem um filho muito bonitinho, redondinho, bochechudo, né? Uma graça. De repente aquela criatura começa a chorar e você não sabe por quê. Você nunca foi mãe na vida. E aquela coisinha bonitinha, redondinha, começa numa gritaiada, fica vermelho e não entende. E você entra em desespero, chega a fazer, não quero mais não, vou devolver. Você manda devolver? Não tem jeito de devolver não, você se vira. Você vence a sua limitação de ser mãe pela primeira vez e vai, e até o fim. É assim que funciona. A mesma coisa é ser pai, a mesma coisa é assumir responsabilidades. Um vencedor é aquele que tem muita coisa, é aquele que tem a princípio, a primeira coisa, ele sabe vencer as próprias limitações. Eu já contei para vocês a história da minha gagueira. Quando eu falo que eu sou gago, ninguém acredita, né? Mas eu conto, isso é muito antigo, algumas coisas. Mas quando eu tinha 15 anos, eu sempre fui estrábico,
baixinho, e até os 18 anos eu não era redondo, depois, né? Então aí você vai ficando redondo, baixinho, estrábico. Eu era o bullying em pessoa. Pensa uma pessoa assim, personificação do bullying, era eu. E quando eu era criança, ainda eu tenho miopia alta, meu óculos é daqueles que vinha até aqui, né? Hoje eu uso lente de contato. Mas imagina eu com 6, 7 anos, com óculos até aqui, minha mãe me ajudava a cortar o meu cabelo em formato de cuia, aqui cabelo lisinho, e eu estrábico com óculos meio metro para frente, não tinha outra opção a não ser objeto da zoeira, né? E aquilo me prejudicou muito. Para se comunicar já era um problema, aí desenvolvi a gagueira. Então tinha algumas palavras que eu não falava de jeito nenhum. Com 15 anos eu tive meu primeiro emprego na escola que meu tio tinha. E a escola chamava-se Fênix, Sistema de Ensino. E eu tinha que atender o telefone, falar Fênix, boa tarde. Só que eu falar qualquer palavra com F no início era impossível. Aí você imagina a tragédia. Saía todo mundo, eu tinha que ficar lá para atender o telefone tocava. Eu começava a suar. Aí pegava o telefone. Feliz, boa tarde. Nossa, gente, que eu só de pensar nisso meu coração acelera de desespero. Eu falei, eu não aguento isso não, eu vou mudar para outro lugar que começa com outra letra. Eu não posso trabalhar em empresa que começa com F, não dá. Foi traumático aquilo. Parece que é mentira, mas é verdade. Tem muitas, eu aprendi a lidar com a gagueira, eu aprendi a driblar ela, eu aprendi a usar outros fonemas, outras palavras, que eu consigo então dar aquela engambelada, né? Que hoje quase ninguém percebe. Mas às vezes se eu dou uma travada, eu paro muito tempo porque eu estou tentando falar alguma coisa. Às vezes que eu estou pensando, eu não estou tentando falar mesmo. Mas eu engano bem nesse ponto. Então você imagina o dia que Deus fala comigo assim: você vai pregar a palavra. Eu falo, não vou não. Não vou não, você está doido, não vou. Eu falo em público, não vou. Mas cá estamos nós, já se passaram 20 anos desde esse momento. E cá estamos nós. A gente gagueja de vez em quando? Gagueja. A gente esquece as coisas? Esquece o título dos negócios? Esquece. A gente fala as coisas trocadas de vez em quando? Fala. A gente faz algumas coisas. Mas estamos aqui. Imagina se eu tivesse desistido, não tivesse vencido essa limitação. E é interessante que eu consegui alguns empregos na minha vida por causa da minha habilidade de falar em público. Olha que coisa doida. Eu não conseguia falar Fênix no telefone e consegui ser aprovado numa grande empresa porque a minha habilidade de comunicar foi a melhor de todos os outros candidatos. Vai entender isso, né? Que coisa interessante. Então, vença as suas limitações, não deixe as suas limitações determinarem quem você é e o que você vai fazer. Não dá uma de Moisés, pesado de boca, pesado de língua, Jeremias, eu sou muito novo. Gideão, não, a minha família é muito humilde. Não interessa, o interessa é o que Deus quer fazer através de você. E não limite, não se limite, porque a capacitação vem de Deus. Se Ele te propõe algo, Ele vai te capacitar a esse algo. Então, você tem vencido as suas limitações, porque fazendo o melhor para a glória de Deus, você vai honrar a Deus, e honrando a Deus, você cumpre o propósito que Ele te chamou. Outra marca de um vencedor, que é muito importante também, principalmente nos dias atuais: ter uma atitude mental positiva. Lá em Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, versículos 6 em diante, fala algo muito interessante. Eu sempre gosto de falar sobre esse texto. Quando a gente entende o contexto e a circunstância dele, fica ainda mais interessante. Filipenses 4, de 6 a 13, diz o seguinte:
Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver de que forma? Contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ter uma atitude mental positiva. Quando você vê esse texto aqui, mostra uma pessoa muito bem resolvida, não fala? Uma pessoa, para falar esse tipo de coisa, tem que estar muito bem resolvida, tem que estar muito bem de vida, bem resolvida, não tem? O apóstolo Paulo estava preso quando escreveu isso, preso por causa da sua fé de forma injusta, por simplesmente mencionar a palavra de Deus. Ele foi preso, e ele está aqui falando como alguém que estivesse livre na melhor das circunstâncias de vida. Olha a atitude mental positiva, né? Então, a ansiedade, como a gente viu no versículo 6, a ansiedade atrapalha uma mente positiva. A mente positiva não dá lugar à dúvida. O versículo 13 fala que eu posso algumas coisas naquele que me fortalece. Não é o que está escrito aí? O que está escrito aí? Tudo. Quem sabe o que significa tudo no grego, nessa passagem? Sabe? É tudo mesmo. É tudo mesmo. Tudo posso naquele que me fortalece. Nas minhas condições talvez não, mas naquele que me dá as condições, que é Jesus, eu posso. É possível. Então eu tenho que cuidar, como fala o versículo 8, eu tenho que cuidar com aquilo que anda na minha mente. O que tem que ter na minha mente? Tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso, tudo que louve a Deus. Isso que ocupe o meu pensamento. Agora, se eu não cuido do que transita na minha mente, né? Como diz a filosofia, penso, logo. Hoje em dia o povo, quanto mais pensam, menos eles existem, porque estão pensando só o que não tem necessidade. As pessoas não programam o seu pensamento, não alimentam a sua mente com coisas úteis, que tem uma atitude mental que é completamente negativa. As pessoas estão vivendo a época do não posso, não consigo, não tem jeito, é improvável, não tem condições, eu não consigo fazer isso. É igual eu brinco com a minha mãe está com 73 anos, e com muita luta consegui pôr o celular, como diz ela, celular desde dedo, você fica passando o dedo. E ela, com muita dificuldade, ela conseguiu aprender a ouvir áudio no WhatsApp e ler mensagem. Nunca mandou um áudio, nunca escreveu nada, mas já consegue ler e ouvir. Ela muda os ícones de lugar, desliga o negócio sem querer, conseguiu arrancar uma película com o dedo, não sei como é que ela conseguiu fazer. Então tem coisas que ela consegue fazer que eu não consigo. Eu não conseguiria arrancar uma película do celular com a mão, com um dedo, não faria isso. Ela conseguiu, não sei como, nem ela sabe como. Então, as pessoas, aí quando eu falo com ela, você precisa aprender a
tirar um extrato no caixa eletrônico. Ah, não consigo aprender isso não. Ela já na hora se trava. Você já parou para pensar que você conseguiu mexer num telefone? E você consegue tirar um extrato? Ah, não consigo. As pessoas se travam. Eu estou velho demais para aprender isso. Será que está? Ou porque a gente não quer? Ou porque a gente está com uma atitude mental realmente se limitando a tudo? Então, lembra da história de Josué e Caleb, quando Deus mandou eles olharem a terra prometida e voltarem com o relatório? Foi Josué e Caleb e mais 10, e só Josué e Caleb trouxeram notícias boas da terra prometida, da terra de Canaã. Os outros falaram: ah, lá tem gigante, ah, lá o fruto parece que vai consumir, as pessoas vão consumir os habitantes. Josué e Caleb falaram: opa, peraí, a terra que mana leite e mel, cacho de uva lá que tem que carregar 3 pessoas, de tão grande que é, de tão, a terra ela é frutífera, ela é especial. Ah, mas tem gente lá, não tem problema, nós vamos conquistar a terra, Deus será conosco. Atitude mental positiva. Então, uma pessoa vencedora, ela enxerga a bênção de Deus atrás da dificuldade, atrás do monte. Então ela vai, ela transpassa as coisas, ela vence, ela luta, ela insiste, ela não para nas adversidades. A atitude mental dela é positiva, ela sabe que ela tem condições de alcançar uma série de coisas, ela tem condições de vencer. Só que às vezes a gente se permite, a nossa mente, travar o nosso desenvolvimento. Eu não posso, eu não consigo, não tem jeito, não vai dar. E aí, realmente, se você já determinou que não vai dar, você não vai nem tentar. Não tentou, as coisas não acontecem por si só, elas têm que ter uma ação. Então cabe a você, se você quer ser realmente uma pessoa que vence, ter uma marca de alguém que está vencendo alguma coisa, atitude mental positiva é fundamental. Você tem que controlar o que anda na sua mente, no seu pensamento. É igual quando eu falo que eu estou parado depois que eu caí de bicicleta e quebrei o ombro, eu parei, mas vou retornar em 2020. E até um pouco antes eu pedalava até 100 km, eu andei 92 km de bicicleta num dia. Quando eu falo isso, o povo ri da minha cara. Mas você está de brincadeira, você não fez isso não. Ah não? Vem me acompanhar então, vê se aguenta. E eu ainda eu consigo. Aí a gente, dá aquela esbanjada. Fala que eu não consigo, então vem andar comigo, vê se você aguenta, né? Então as pessoas às vezes não acreditam, mas eu sei até onde eu posso ir. Se a gente colocar a nossa atitude, que nós temos condições e nos prepararmos para isso e agir em relação a isso, a gente pode. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho que tomar conta do que passa na minha mente. Então, um vencedor, ele tem a grandeza de vencer suas limitações, tem uma atitude mental positiva. E por último, hoje, ele não se conforma, mas ele busca sempre a excelência. Ele não se conforma, mas busca sempre a excelência. Nós nos conformamos com as derrotas da vida, não é verdade? As coisas dão errado, a gente se conforma. Tem algumas coisas que realmente não há tanta necessidade. Eu lembro da primeira vez que eu tentei consertar um interfone lá de casa. O interfone parou de funcionar, eu falei, eu vou arrumar esse negócio. Peguei minha chavinha Phillips, desmontei ele, tirei tudo, falei, ó, parece que está tudo certo. Montei tudo, fechei, faltava um monte de peça que eu não sabia onde tinha que pôr. Resultado, pelo menos, a pessoa, eu ouvi a pessoa. Depois que eu desmontei, eu já não ouvia ninguém me ouvia. Eu falei, realmente, eu acho que eu nunca mais devo tentar desmontar um interfone, né?
não fiz mais. Mas tem outras coisas na vida que a gente não precisa ser tão enfático e desistir assim. A gente não pode se conformar com tudo que não dá certo na primeira vez, com tudo que não funciona. Você vê muito isso em relacionamento pessoal. Na primeira decepção que alguém tem com outra pessoa, ela já não fala que não vai confiar em mais ninguém. E às vezes as pessoas não aprendem mesmo a confiar em mais ninguém. Não conseguem estabelecer laços duradouros com pessoas, que ela não confia em ninguém. Ela acha que todo mundo vai agir da mesma forma que ela passou com aquela experiência ruim. Sabe aquela pessoa que fala assim: se casamento fosse bom, Deus tinha casado. São umas ideias fracas que as pessoas falam isso. Por quê? As pessoas têm experiências ruins no casamento e acham que a experiência dela é determinante para todas as experiências de todo o resto da humanidade. Aí ela fala que aquilo é ruim, porque para ela não teve uma boa experiência, por uma série de motivos, mas não é que aquilo é ruim. Então, não pode se conformar quando as coisas dão errado, mas busque a excelência. Busque a excelência. Você imagina se eu tivesse desistido de trabalhar, na primeira ligação que eu tentei falar Fênix, boa tarde, não consegui. Tivesse abandonado o emprego. Eu não me conformo, a gente não pode se conformar, mas buscar a excelência, né? E derrotado é aqueles que desprezam as oportunidades que Deus oferece. Lembra de Romanos 12? Eu gosto sempre de citar esse versículo, né? Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E fala o versículo 2: e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está vendo que está tudo envolvido aqui. Transformar a mente, uma atitude mental diferente, ser transformado, mudado, para experimentar a agradável, perfeita e boa vontade de Deus. Não tomar a forma das coisas desse mundo, não se conformar com as coisas que dão errado, ou não colocar a sua vida como ela só fosse dar errado, porque não é assim que funciona. Uma vida bem sucedida não é aquela que não tem problema, que não tem coisa que deu errado. Talvez se você colocar numa balança tudo que deu certo, tudo que deu errado, talvez a balança do que deu errado está mais pesada, mas não quer dizer que isso é o que vai moldar a sua existência. O que Jesus diz mesmo lá em João 16,33? No mundo tereis aflições, passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É isso que Jesus quer para você. Não se conformar com as coisas que não estão como você queria, como você gostaria, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem está com Jesus vence o mesmo mundo que ele venceu. Quem está no compromisso com Jesus tem as mesmas vitórias que ele teve, desfruta dos mesmos benefícios que ele desfrutou, passa por aflições também, da mesma forma como ele passou. Mas a questão é: não se conforme, não molde a sua vida naquilo que deu errado, molde naquilo que Deus tem proposto para você. Deus tem planos grandiosos. Então aqui a gente não está falando de conseguir coisas, nós estamos falando de tratar a nós mesmos, entender quem somos e como lidar conosco mesmo. Um vencedor é isso, ele se conhece, sabe quem ele é e sabe o que ele pode
quem Ele pode ser e o que Ele pode fazer, não porque Ele é o bonzão, ou Ele é o melhor, ou Ele é capacitado demais, não, porque Ele sabe quem pode fazer grandes coisas através dEle, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Se Jesus venceu o mundo e Ele habitar em nós, se nós entregarmos nossa vida a Ele, permitir que Ele viva através de nós, a mesma vitória que Ele teve, a gente também pode ter. Então são boas notícias. São boas notícias, notícias que podem nortear a nossa semana. Você pode começar amanhã, segunda-feira, feliz, alegre, que você tem uma série de oportunidades. Eu já fui, como eu falo isso sempre, eu já fui daqueles que odiavam segunda-feira. Mas a pessoa que vive de sexta-feira, sexta e sábado, olha, é triste, mas a sua infelicidade vai ser cada vez maior e mais permanente, se você é desses. Mas se você aprender com Jesus, viver com Ele, ter essas marcas de um vencedor, a segunda-feira pode se transformar no melhor dia da sua semana. O dia onde Deus está te colocando uma série de oportunidades de honrar a Ele, fazer, viver grandes coisas. Então, como está a sua vida? Você tem essas marcas? Você está sabendo lidar? Está tendo a grandeza de vencer suas limitações? Você está tendo uma atitude mental positiva? Você está se conformando com o que dá errado? Está buscando sempre a excelência, fazer e ser o melhor, para a glória de Deus. E tudo começa quando nós nos dispomos a buscar a Jesus, deixar que Ele faça uma grande obra na nossa vida, Ele atue no nosso coração e faça, viva a vida dEle através de nós. Quando a gente se permite que Jesus faça isso, a vida muda por completo. E é uma grande bênção, uma grande oportunidade de desfrutar desse benefício que Deus nos oferece. Amém?